realmente significa crer em Jesus nos dias de hoje? Você já parou para pensar nisso? A sociedade ela tá de cabeça para baixo, ela tá dentro de um liquidificador. As ideias, as visões de mundo, tudo dentro do liquidificador e tudo sendo misturado, tudo sendo triturado. E o cristianismo virou parte disso. Hoje no meio cristão você encontra um pouquinho de deísmo, um pouquinho de niilismo, um pouquinho de existencialismo, um pouquinho de tudo. Se você prestar atenção no que você ouve, no que você escuta, nos mestres que te ensinam, você vai conseguir identificar raízes dessas ideias nos discursos deles. A nossa fé ela virou uma coxa de retalhos, com todas as visões estando conectadas, sendo da mesma cor ou não sendo da mesma cor, se conectando de uma certa forma, às vezes até abrupta. E além disso tudo, a gente interpretou errado o que os reformadores queriam com o livre exame das Escrituras. Porque o livre exame das Escrituras não significa livre interpretação da mesma. Eu não posso adicionar ao texto algo que ele não está dizendo. E mais importante, eu não posso extrair do texto algo que ele está dizendo. Mas por causa dessa livre interpretação, isso tem acontecido. A interpretação ela tira e adiciona coisas ao texto. E por causa dessa livre interpretação, Jesus também se torna livre. Cada um cria um Jesus, um Messias, a sua própria imagem, o seu próprio ideal. E ao invés de sermos a imagem e semelhança dele, ele se torna a nossa imagem, a nossa semelhança. E qual o problema disso? O problema disso é que o Jesus criado pela mente moderna não é o Jesus da Bíblia. Então, quando alguém diz eu creio em Jesus, a nossa pergunta para isso deveria ser: em qual Jesus você acredita? Porque o próprio meio cristão acabou criando a sua própria pluralidade de ideias. São várias ideias, então quando você crê em Jesus, qual Jesus que você acredita? No mundo já existe essa pluralidade de ideias, porém ela adentrou dentro da igreja também. E aí está o nosso erro. A gente abraça a livre interpretação como se ela fosse correta e abraçamos essa pluralidade como se ela também fosse. E nós ignoramos o abismo que existe. E qual abismo seria esse, você me pergunta? Quando nós lemos a Bíblia, ela nos mostra e nos apresenta um abismo. E esse abismo é um abismo temporal, um abismo geográfico, um abismo linguístico, um abismo literário, um abismo espiritual, cultural. E se a gente não reconhecer esse abismo, a gente vai continuar fabricando um Jesus que não existe. Então, voltando para a primeira pergunta, o que é seguir Jesus nos dias de hoje? Bom, seguir Jesus nos dias de hoje pode ser uma moda, pode ser uma trend, pode ser uma forma de afagarmos as nossas dores, pode ser um refúgio mental, um refúgio emocional, um refúgio dos nossos traumas, uma experiência espiritual. Mas será que seguir Jesus é somente isso? Vamos ouvir o próprio Jesus falando sobre isso. Lá em Marcos 10, 21, ele diz: falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Nós somos como o jovem rico, cheios de bens, cheios de desejos, mas sem coragem para largar tudo para seguir a Cristo. Lá em Mateus 16, 24 ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em Mateus 10, 38 está escrito: quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Em Lucas 9, 23 diz: negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lá em Atos 9, 6, Senhor, que queres que eu faça? Paulo perguntando para o Senhor. Lá em 1 Pedro 2, 21, Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigamos as suas pisadas. Em Apocalipse 14, 4 está escrito: seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Seguir Jesus. Porém, seguir Jesus carrega todas essas coisas que esses versículos estão nos dizendo. É um chamado à cruz, é um chamado para o abandono do eu, é negar tudo que o mundo ama, é ser estrangeiro em terra estranha. Crer em Jesus nos dias de hoje é ser contra a cultura, é rejeitar ideias populares, é confrontar as tendências, é firmar-se na cosmovisão bíblica, mesmo que isso nos custe tudo, e é encurtar aquele abismo, estudando, orando, caminhando em comunidade. E quando nós conseguirmos fazer isso, aí sim nós vamos viver
Cristo. E quando nós vivermos Cristo, nós seremos odiados pelo mundo, mas amados por Deus. Nós seremos influentes na cultura, não influenciados por ela. Seremos totalmente transformados. Estrangeiros em terra estranha. Isso é crer em Jesus verdadeiramente. Isso é seguir o Cordeiro. Porém, eu te pergunto, você quer seguir o Cordeiro verdadeiramente? Ou você só quer se sentir melhor? Então, que o Espírito Santo nos conduza nesse mundo, que sejamos pequenos Cristos, mesmo que isso custe a nossa vida. Porque isso é verdadeiramente crer e seguir a Jesus Cristo. Amém.